Propósito da lição, essa semana nós estamos estudando algumas passagens bíblicas que são aparentemente meio controversas. E hoje nós temos aqui em nossas mãos a lição trazendo uma parábola, o rico e o Lázaro. Mas será que é mesmo uma parábola? Muitos dizem que não, esse texto ele é literal. Jesus estava falando aqui das condições às quais o corpo e a alma, principalmente aqui a alma daqueles que morreram, aonde ela se encontra. Muitos aqui então defendem a interpretação literal desse texto, aonde quando nós morremos, a nossa alma ela vai para um lugar, e nesse lugar ali ela tem como se fosse um próprio corpo, né? Ali uma vida mesmo, e ali existem sentimentos ali expostos pela dor do rico, ali existem membros como a língua, dedo, cabeças, como se fosse uma nova vida. E aqui então muitos defendem a essa imortalidade da alma com esses textos. Mas nós sabemos que se isso fosse verdade, se Jesus tivesse dito realmente o que alguns falam que ele disse, que isso aqui é tudo literal, que existe um lugar tão próximo entre o céu e o inferno, o Sheol, aqui onde as pessoas conseguem até mesmo estar conversando, isso seria completamente antibíblico. Imagine você, uma mãe, aonde está no céu, vendo o seu filho ali naquele momento ali de perdição eterna, sofrendo. Como se cumpriria os versos bíblicos e a promessa de Deus, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas? Como eu e você conseguiríamos passar a eternidade vendo um ente querido nosso sofrendo ali no inferno? Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que no capítulo 16, até mesmo aqui, vem vindo algumas parábolas, algumas histórias que Deus vem contando, não somente aqui sobre o rico e o Lázaro. Nós conseguimos entender, voltando um pouquinho, nós conseguimos entender o que Jesus queria dizer com tudo isso. Aqui Jesus estava falando para os fariseus que eles eram ambiciosos. E aqui, um pouco antes, ele vem dizendo sobre a parábola de um administrador desonesto. Ele vem dizendo aqui a lei e o reino de Deus. E depois ele vem e aplica essa parábola do rico e o Lázaro. E aqui ele estava falando para os fariseus que eram ambiciosos. Os fariseus que tinham um coração duro. Os fariseus que eles tinham um coração tão duro, que no final Cristo Jesus diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas se vocês não ouvem Moisés e os profetas, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Pode um morto ressuscitar e falar as palavras do livro para vocês, e vocês mesmo assim não vão obedecer. Que eu e você possamos ter a humildade nesse dia de nos achegarmos a Cristo. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, não queremos ser ambiciosos, pois um pouco antes, aqui nós vemos que no capítulo 16, verso 3 diz: não podeis servir a dois deuses, ou servireis a Deus ou a Mamon.